Sabe aquela dor que você está sentindo agora, aquela aflição? Fala para Ele o que você quer que Ele faça. Fala para Ele agora a forma que você quer que Ele conduza. Espírito Santo de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus. Isaac, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando agora toda enfermidade aqui nessa noite. Vai destruindo agora, Pai, toda obra satânica. Todas aquelas pessoas que estão aqui nessa noite, meu Deus. Jesus Cristo vai destruindo agora. Pai querido, vai tocando. Vai tocando agora, Senhor, aquela pessoa que chegou aqui hoje aflita. Aquela pessoa que chegou aqui hoje dolorida. Aquela pessoa que chegou aqui se dizendo que é incapaz. Aquela pessoa que chegou aqui, meu Pai, nessa noite dizendo, meu Deus, que não consegue chegar a lugar nenhum. Aquela pessoa que chegou aqui dizendo, Deus, eu não suporto mais essa aflição, eu não suporto mais essa dor, eu não suporto mais essa tristeza, essa angústia, esta agonia, meu Deus, ó Pai. Lamanchuica, Lassurianda, Labastéria, Demanaia, Surianda, Renemidicai, Decovanábia, Súria. Igreja, Deus me revela a palavra perdão. O Senhor está me dizendo que tem pessoas aqui dentro que você está com uma palavra presa. Essa palavra há necessidade de sair de dentro do teu coração. Esta palavra ela precisa sair de dentro para fora. Não é apenas, aleluia, da sua boca, mas de dentro do seu coração. Esta palavra é perdão. Diante de tudo e todas as coisas, o Senhor está me dizendo, eu quero operar na tua vida, eu quero mover na tua vida. Mas há necessidade de você liberar o perdão. Há necessidade de você pedir o perdão, aleluia. Remanchuica, Lassuri, Andalabastéria. Espírito Santo agora vai derrubando as muralhas, Senhor, assim como Josué e aquele povo, Deus Santo, marchou durante 7 vezes diante daquela muralha, Senhor, para que ela pudesse cair. Nesta noite eu te peço, através desta humilde oração, juntamente com a tua igreja, meu Deus e meu Pai, que está marchando diante, Senhor, o teu chamado, aqueles que o Senhor escolheu cada um nessa noite, possa alcançar. Vai destruindo agora, Pai, todas as armaduras, todas as ciladas, todas as afrontas. Espírito Santo, que toda obra do inimigo caia por terra, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está me revelando que há uma mulher aqui dentro, que você está orando por uma pessoa que está no leito do hospital. Deus está me dizendo agora, através do teu pedido, estou indo ao encontro desta pessoa. Aquilo que é impossível aos olhos do médico será possível diante de mim, porque eu sou médico por excelência. Aleluia. Deus Santo de poder e glória, eu vou curar feridas aqui nessa noite. Eu vou destruir toda sombra do meu adversário. Eu vou dar vigor, eu vou restaurar, porque a obra é minha, a restauração é minha, e eu estarei operando na tua casa, na tua vida, na tua família, nas tuas finanças. Aleluia. Estou eu entrando com providência na tua causa nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Ao Senhor eu clamo nesta hora, e eu te peço, entra com providência, vida e graça, e nos dá vitória no nome de Jesus. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Sem mais delongas, abre a tua Bíblia Sagrada na palavra do Senhor, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 7. O versículo é de número 11 ao de número 14. Vai dando glória, igreja. Segunda Crônicas, capítulo de número 7, o versículo de número 11 ao versículo de número 14. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Deus aparece a Salomão dizendo: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que Salomão o tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperaram. E o Senhor então apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, e eu escolhi para mim este lugar
para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Podemos assentar glorificando o nome de Jesus. Meus queridos, a versão dessa Bíblia aqui vai estar diferente da dos irmãos. Essa Bíblia aqui é de um ministério diferente do nosso, tá? Essa aqui é da Igreja Universal. Porém, recebi ela e estou lendo, estou estudando. Meus amados irmãos, nesta passagem bíblica, quando Deus se revela para Salomão, nessa oportunidade que Ele concede após ele ter construído, conforme Deus tinha lhe ordenado, nós iremos aprender que no tema dessa mensagem, pastor Fernando, o caminho da restauração divina. É uma mensagem que trata sobre a nossa vida, uma mensagem que trata-se do nosso caminhar na vida social, na vida ministerial e também na vida espiritual. É uma mensagem forte para o nosso caminho. E esse contexto deste versículo é a parte da resposta de Deus a Salomão após a consagração do templo. Após ter construído, então veio a consagração, para que todos pudessem, então, assim mesmo como Salomão, pudesse clamar ao Senhor na conformidade no qual o povo de Israel vivia. E a Bíblia vem nos revelar claramente, através desses estudos, que Deus ele estabeleceu 4 condições para o seu perdão. Primeiro, humildade, para reconhecer o erro no qual cometia. E quando nós olhamos o povo de Israel, dentro desta passagem, após ter construído o templo, o Senhor reconhecia o povo como irresponsáveis. Pastor, mas por que irresponsáveis? Porque o Senhor falava, o Senhor deixava a mensagem, o Senhor ordenava para que eles viessem obedecer, porém eles desviavam o caminho. Eles não queriam viver aquilo que o Senhor deixava para cada um deles. Eles queriam viver da própria forma, do próprio jeito, da mesma maneira que ali eles mesmos escolhiam fazer. Ou seja, as suas próprias decisões. A humildade para reconhecer o erro. Após isso, o Senhor também lhe ordenava, pastor Fernando, que cada um do povo de Israel tivesse com ele uma oração sincera. Quando nós falamos, igreja, de oração sincera, não é aquela oração que você vai chegar aqui, se ajoelhar 1 hora, 2 horas e falar da boca para fora, não. O Senhor quer uma oração que possa ser 5 minutos, mas que você abra seu coração e fale com Ele com pureza. É uma oração no qual você e eu temos que nos entregar verdadeiramente. Todas as vezes que eu, quando vou orar, a minha primeira oração é pedir perdão ao Senhor, sabe por quê? Porque eu falho todos os dias. E esta própria palavra aqui, ela vem nos revelar dizendo que aquele que abrir a boca e dizer que não peca, ele já está pecando porque ele está mentindo. Nós nos acordamos, já somos pecadores, não é isso, pastor Fernando? Nós já somos falhos. Então a minha oração diante do Pai, eu já inicio ela dizendo: Senhor, me perdoa porque eu sou falho. E dentro desse contexto, quando nós olhamos o que o Senhor quer nos ensinar, a oração ela tem que ser sincera, declarando total dependência a Ele. Vem cá, o povo de Israel, por muitas vezes quando estava passando daquelas aflições, passando por aquele tormento, por aquelas perseguições, é que por muitas vezes buscava da boca para fora, falava da boca para fora. E Deus então, dentro desse contexto, Ele começou a dizer e falou para Salomão claramente quando se revelou para ele, dizendo: olha,
o meu povo está com irresponsabilidade espiritual. O meu povo não está mais ouvindo a minha voz, está buscando em si próprio. Então Deus, nessa oportunidade, quando se revela para Salomão, ele diz: eu quero um processo claro de restauração. Deus está exigindo de mim e você nessa noite uma restauração completa, uma restauração que não seja da boca para fora. O Senhor está olhando para mim e para você nessa noite, Ele está dizendo: eu quero operar na sua vida como operei no povo de Israel, mas eu preciso de uma oração sincera, eu preciso de um clamor sincero, eu preciso, aleluia, de uma oração que venha tocar ao meu coração. E nós olhamos para dentro da Bíblia, pastor, nós vamos ver a fé daquela mulher do fluxo de sangue. Ela pensou, acreditou que poderia ser curada em uma oração sincera. E diante do contexto, a Bíblia diz que ela só toca. Ela tocou, foi curada. O povo de Jerusalém, Judá, através do profeta Jeremias, ele disse: olha, clama que vai ter resposta, porque Deus tinha promessa para aquele povo de paz e prosperidade. Deus tem promessa para mim e para você, está esperando que eu e você toque na orla dele para ter paz e prosperidade. Este versículo nos ensina não só apenas como nós devemos agir, como nós devemos buscar, mas também nós venhamos ter princípios e relação e intimidade com Ele. Aí eu te pergunto nessa noite: como está a sua intimidade com Deus? Como está o seu andar com Deus? Você tem se entregado a Ele e tem dado total dependência para Ele agir na sua vida? Ou você tem lutado com suas forças? Ou você tem buscado do seu próprio jeito? Esse contexto nos ensina, pastor, que Deus manda o povo de Israel buscar a sua presença com perseverança. Perseverança não quer dizer que você vai chegar aqui, orar e parar. É todos os dias, é constantemente. A Bíblia vem nos dizer claramente: orai sem cessar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está por perto. Você tem orado constantemente? Você tem pagado o preço constantemente? Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Nós vivemos em dias de crise moral. Nós vivemos em dia de crise espiritual e social. Muitos buscam curas e transformações, mas está buscando no homem, está buscando uma perseverança no homem. Mas o Espírito Santo de Deus quer que eu e você busque nele a perseverança, a fé, a cura, a transformação. Que da mesma forma que ele se revelou, aleluia, para este profeta, ele se revela para a igreja e diz: anda sobre mim, busque a mim, porque eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, porque essa é a minha palavra, é meu projeto, é o meu desejo na vida de vós. Busca constantemente a sua presença. Abandonemos os erros. Foi assim que ele disse para o povo de Israel: abandonai o erro. Pastor, qual é os nossos erros nos tempos de hoje, hein? Preste atenção aqui comigo. Uma das coisas que mais está acontecendo dentro da igreja, que não deveria acontecer de forma nenhuma, é crente batendo em crente, é crente falando de crente. Não deveria acontecer, igreja. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver o amor da igreja primitiva é diferente do amor das igrejas de hoje. Totalmente diferente.
A igreja primitiva nos ensina, pastor Weber, que quando tinha uma ovelha doente, todas as outras se reuniam pelaquela ovelha, até Deus curar, salvar, libertar e transformar aquela vida. Hoje tem sido diferente. Se for possível, termina de matar. E uma das coisas que Deus mais está cobrando do povo é que nós possamos entender de uma forma crucial e venhamos fazer a diferença no meio de muitos. Eu mesmo fardado, irmãos, lá dentro da UPA, as pessoas olham para mim: o senhor é crente? Sou servo de Deus. As pessoas te reconhecem pelo seu jeito, a sua atitude e a forma de você falar. As pessoas olham para você e vai dizer: ali tem um servo, ali tem uma serva. E o mais importante ainda, que todos olham para você e te respeitam. Mas para isso acontecer, nós temos que se dedicar e viver esta palavra do Senhor. Esse texto nos guia passo a passo. O que Deus espera de nós, o que Deus requer de nós. E nós olhamos aqui para o versículo 14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus fala com o seu povo em uma mensagem interna. É para nós que dentro, não é externo, não é para o povo de fora, é para a igreja, é para o povo de Israel. Sabe por que ele fala conosco assim dessa forma? É porque eu e você tem um privilégio que o povo ímpio não tem. Nós temos algo, pastor Fernando, diferente do ímpio. Nós temos intimidade, nós somos escolhidos como filho. Nós podemos olhar para o céu e orar dizendo: Senhor, papai, me ajuda. Há um privilégio de você chamar Ele, e Ele te responde grandiosamente conforme o seu pedido. É diante desta passagem, quando Ele se revela para Salomão, Ele diz: olha, fala para o meu povo refletir sobre o seu caráter. Fala para o meu povo refletir como está a sua vida. Fala para o meu povo refletir como andam os seus passos. Eu tenho vitória, mas eu preciso que todos façam uma reflexão. Você vive como? Aqueles que só carregam o nome de Deus? Ou você vive aquele que paga preço para ter vitória? Ele nos pergunta nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Ser crente não é ter só título. Ser crente não é só ganhar um cargo de pastor. Ser crente não é ser só obreiro. Ser crente não é ser só presbítero missionário. Ser crente é viver esta palavra, é ter identidade e compromisso com o Espírito Santo. Sabe por que Deus estava batendo no povo de Israel? Porque eles não tinham compromisso. Conforme nós iniciamos esta palavra, era o povo que passou a desobedecer tudo aquilo que Deus lhe ordenava. E Deus então começou, no nosso ditado popular, a puxar a orelha do povo. Mas Ele diz: olha, humilhar-se diante a minha palavra é reconhecer que nós não somos, e somos autossuficientes. Quando nós nos humilhamos, é reconhecer que sem Ele nós não somos nada, que nós não temos capacidade de nada. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A minha oração diante do Pai, eu digo: Senhor,
Sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não chego a lugar algum, sem o Senhor eu não posso nada, porque o Senhor é o dono do fôlego de vida, é o dono da minha vida, é o dono dos meus passos. Eu só vou alcançar a vitória se o Senhor quiser, eu só vencer a batalha se o Senhor quiser. É por isso que ele diz: vamos ser dependente dele, que dependente dele nós temos vitória, dependente dele nós seremos alcançados, dependendo dele nós seremos, aleluia, vitoriosos através da sua palavra, através do seu poder, através da sua graça, através da sua glória. Reconhecer que nós somos autossuficientes é declarar que ele é Deus na minha e na sua vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nós não devemos ser aquelas pessoas que sentimos um melhor do que o outro. O orgulho afasta de Deus. A humildade, ela abre as portas para a sua graça. Pastor, como assim? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6. Coloca aí, meu filho. Glória a Deus. O orgulho te afasta de Deus, mas a humildade abre o caminho para a sua graça. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deixa eu tocar aqui num pontinho crucial. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos acham que Deus dá valor a crente orgulhoso? Dá, pastor Fernando? Aquele crente que se encontrar um mendigo ali na rua que não tem coragem de dar um abraço ou dizer que Jesus ama ele? Se o Senhor me escolheu e te escolheu para ser diferente e fazer a diferença. Agora, quando nós temos a mesma humildade que o Senhor teve, nós somos alcançados segundo as suas promessas. Falar com Deus e expressar seu arrependimento é buscar a sua direção, é viver o que Tiago falou, humildade, viver o que o Espírito Santo decidiu a operar na nossa vida. Ele quer fazer milagre na minha e na tua vida, mas nós precisamos tomar uma direção para ter restauração, aleluia, daquilo que o Senhor tem a nos entregar, aleluia. Quando ele diz: buscai a minha face, é um desejo de intimidade. Não basta orar por necessidade, mas é preciso buscar a presença todos os dias. Todos os dias nós devemos buscar a presença do Senhor. Quem ora todos os dias aqui? O crente que ora, ele vence barreiras. O crente que ora todos os dias, ele vence os obstáculos. O crente que ora todos os dias, ele tem vitória. A Bíblia vem dizer que a oração é a chave da vitória. E eu te pergunto nessa noite, aleluia, você está buscando a presença do Senhor? Você está buscando a tua vitória? Então ora, busque, aleluia, vai diante aquilo que o Senhor te entregou, porque grande é a promessa dele, grande é a vitória que vem dele, grande é a bênção que vem dele. Ei, a última palavra vem do Senhor. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Nessa noite Deus mandou te dizer, Ele te trouxe aqui para abençoar a sua vida, mas Ele diz: humilha-se diante dEle, busca a face dEle, ore todos os dias, aleluia, acabe com o orgulho, acabe com o desejo da carne, porque Ele ama aquele que se arrepende e busca a sua face diariamente, aleluia. Buscar a face do Senhor, conforme está escrito nesse versículo, é desejar um relacionamento, uma comunhão pura e sincera com o Pai. Irmãos, me perdoa.
Mas o crente que não ora todos os dias, não vem falar para mim que ele tem intimidade com Deus, que ele não tem não. Eu falo para você por experiência vivida diante de Deus. O crente que não busca a face do Senhor, não vem falar para mim que você está vencendo as guerras, você está levando as coisas no seu próprio punho, no seu próprio braço. Mas vai chegar um momento que você não vai ter saída. Mas a partir do momento que você faz como o povo passou a fazer, buscar a face do Senhor diariamente, você vai ter vitória. No Salmo capítulo de número 27, verso 8, Davi diz: a tua face, Senhor, eu buscarei. Nós devemos fazer isso todos os dias, meus queridos. Todos os dias temos que buscar a face do Senhor. É ter relacionamento com Ele, ter intimidade com Ele. Quando eu e você passa a fazer isso, Deus começa a operar grandiosamente na minha e na tua vida. Ele começa a fazer o impossível acontecer na minha e na tua vida. Ele mesmo diz que eu sou Deus do impossível. Eu sou médico dos médicos, sou advogado dos advogados, juiz dos juízes. O Senhor está aqui para fazer isso na tua vida. Mas nós temos que estar conectados com o Senhor todos os dias. Nós temos que estar em oração constantemente. Nós temos que ter essa intimidade com Ele. Você tem que ter sede de buscar o Espírito Santo. Você não pode chegar aqui na igreja, é mais um culto. Não, nós viemos aqui para adorar, para buscar a face dEle, engrandecer o nome dEle, dar toda a honra e toda a glória que pertence a Ele. Sabe por quê? A partir do momento que nós passamos a fazer isso, pastor Fernando, Deus começa a agir no impossível. Deus começa a operar no impossível. Ele começa a trabalhar no impossível. Aleluia. Ele começa a dar vitória no impossível. A partir do momento que nós passamos a viver dessa intimidade, o Senhor nos alcança e nos dá vitória, porque Ele nos escolheu para ser vitorioso. O povo de Israel tem vitória, e a igreja nessa noite vai ter vitória a partir do momento que eu e você nos entregar e ter intimidade com Ele. E converter dos maus caminhos. Essa conversão, ela envolve mudança de mente, coração e direção. Ela tem que ser genuína diante do Todo-Poderoso. Não há restauração sem arrependimento verdadeiro. Deus não quer religiosidade. Ele quer transformação de vida. Eu te pergunto, há caminhos que eu e você hoje precisamos abandonar? Tem coisas que eu e você hoje nós precisamos tirar do coração? Talvez uma palavra, talvez uma atitude sua que incomoda. Eu tenho aprendido uma coisa com Deus todos os dias, igreja. Eu preciso melhorar para mim mesmo. Eu preciso buscar essa melhora por mim. Sabe por quê? A salvação, ela é individual. Pastor, eu sou casado, sou casada. A salvação é individual. O pastor está todos os dias na igreja, a pastora não está? Tem um buscando todos os dias, o outro não está. Como vai ficar a situação quando a trombeta tocar? Quem é casado aí, levanta a mão. Aí você imagina a varoa subir, você olhar. Que desespero vai te dar? Vai o varão e os filhos, e a varoa fica. Mãe, quando ela olha para um filho, ela morre por ele. Imagina seu filho ir e você ficar. Ou você ir e seu filho ficar.
Você já parou para meditar sobre isso? Você já se perguntou sobre isso? O Senhor quer transformação. Há alguma coisa dentro de você que precisa abandonar? Você está disposto a deixar esse lado que atrapalha a sua vida para viver o que Deus tem para você? Porque a partir do momento que eu e você passar a fazer isso, Ele diz assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você está disposto? Que promessa maravilhosa, pastor, no final desse versículo. Que promessa grandiosa, quando o Senhor disse: eu vou te ouvir e vou te perdoar. Ele disse para o povo: se me clamar, se humilhar, eu vou ouvir dos céus, vou perdoar o teu pecado e vou sarar a tua vida, eu vou sarar as tuas feridas. Aí eu te pergunto nessa noite, assim como eu, os irmãos podem observar para mim hoje, pregando uma palavra diferente, um jeito diferente, mas essa palavra foi revelada lá dentro da UPA. O Senhor falava comigo, porque Ele mesmo disse que no mundo vai haver aflições, e nós temos que estar atentos. As aflições na minha, na tua vida, elas vão vir. Só que Ele é o teu pastor, de nada te faltará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Ele enviará os anjos e dará ordem ao teu respeito. Deus santificou o tempo. Ele quer santificar a tua vida. Ele quer mudar a história da tua casa, da tua família. Quer mudar a história dos teus antepassados, dos netos e bisnetos que vão vir, a nova geração da tua família. Ele quer mudança. A promessa é maravilhosa quando Ele diz: ouvir, perdoar e curar. Ele quer fazer o nosso caminho. Deus está pronto para agir na nossa vida, mas Ele espera uma resposta positiva e sincera do seu povo. Ele precisa que eu e você tenha essa intimidade, mas que seja sincero. Pastor, é tão interessante quando Deus se revela para Salomão e começa a cobrar isso do povo. Ele começa a cobrar do povo, para que pudesse cada um deles alcançar as promessas do Senhor. Deus tem promessa para mim e para você, igreja. Mas nós temos que estar aqui, segundo esta palavra. Este chamado de restauração, ele não é só pessoal, mas ele é familiar, é espiritual, é todo o povo, é toda a igreja, é toda a nação. Ele quer ter essa restauração com o povo. Chegou o tempo de nós voltarmos para Deus. Chegou a hora de nós dedicarmos para Deus. Chegou o momento de nós entregarmos para Deus, porque Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai entrar, vai cear contigo e você com Ele. Igreja, está chegando o momento de nós arrependermos de tudo aquilo que nós cometamos e passamos a viver segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito Santo, porque a maior promessa é o nosso nome que está escrito no livro da vida. Por isso que Ele diz ao povo, à igreja: arrependei-vos, porque eu fui preparar o lugar, estarei voltando para buscar a minha noiva. Deus quer curar a terra, o povo, mas Ele quer começar pelo nosso coração. Ele quer começar por dentro de nós. E eu te pergunto, nessa noite, qual foi o melhor que você trouxe para Ele? O que você tem a oferecer para Ele nessa noite? O que você tem a entregar?
Você está entendendo essa mensagem de Deus? Você está compreendendo, igreja? Pastor, por que dessa mensagem? Porque quando eu vi aquela pastora entubada, com um tubo na boca desse tamanho, mal respirando, o Senhor me fez refletir. Me fez ver, pastor, que todos os dias nós temos que se humilhar diante dele. O erro dos crentes hoje em dia, irmão, é se humilhar perante o homem e a mulher. Nós não devemos fazer isso. Nós temos que se humilhar diante do Pai, aquele que nos criou, aquele que deu fôlego de vida. É Ele que vai nos levar para o reino. Foi Ele que escreveu e acendeu o nosso nome no livro da vida. Ele quer restauração conosco, intimidade conosco. E você que está aqui nessa noite, Deus está te perguntando: o que é que eu preciso restaurar? O que é que eu preciso mudar na sua vida? Não deixe o Senhor te cobrar mais. Busque ao Senhor. Entregue-se a Ele. Porque Ele vai mover na tua vida. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você dê a sua melhor ação. Sabe que há uma coisa muito interessante, que as pessoas perguntam assim: por que é que o crente ele grita tanto? É porque muitas vezes há necessidade de nós dar aquele estouro de dentro para fora. Nós precisamos dar aquele grito para soltar tudo que está preso. É abrir verdadeiramente, é se entregar verdadeiramente. E o Senhor está esperando de você nessa noite. Se coloque sobre os pés.